Continuando o nosso estudo sobre Edmund Burke, reflexões sobre a Revolução na França. Vamos falar de mais um trecho do livro hoje, e eu queria também chamar a atenção de que chegou aqui em casa mais alguns livros, Por que o Brasil é um País Atrasado, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, e Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern. Então, muito em breve a gente vai começar também a fazer um estudo destes livros. Primeiro eu queria responder a uma crítica que me foi feita sobre o primeiro, na verdade, dos vídeos do livro do Burke. Um rapaz chamado Christian Figueiredo comentou: Cara, esperei mais do conteúdo do livro. Faltou um pouco nisso. Basicamente foi só a sua opinião. Ele estava comentando sobre o primeiro vídeo que eu fiz do livro do Burke, que teve 12 minutos de duração. Eu respondi para ele que foi uma introdução e que nos próximos vídeos, inclusive no subsequente que já estava no ar, eu tentava ser um pouquinho mais uh, me atentar um pouco mais ao conteúdo do livro. Mas o que eu tentei fazer naquela primeira introdução foi dar um espírito do livro. Basicamente o que eu falei naquele vídeo de 12 minutos foi que o Burke estava muito mais preocupado com o que se perdia na Revolução Francesa do que o que se alegava ganhar. E ele faz reflexões sobre a Revolução Gloriosa da Inglaterra, que na verdade ela foi uma revolução que ela buscava impedir que as coisas se degenerassem. Foi uma contra-revolução, na verdade. E basicamente foi isso que eu falei. E como eu estava falando tão somente da introdução do livro, eu não li muitos trechos nem nada disso. Mas quando nós falamos de um livro como Reflexões, é importante tentar capturar o espírito, porque muito do que está escrito, a primeira reação do leitor é falar: isso não é importante. Mas o que o Burke está comentando sobre como as coisas, as circunstâncias eram na Inglaterra, tem um significado para o conservador, que é veja o que você perde quando a revolução é imposta. E que toda revolução conservadora há de ser uma contra-revolução, contra uma degeneração das coisas. Então vou primeiro ler uns trechos que eu anotei, de páginas que eu já estudei, e depois nós vamos para a leitura das páginas em si. Então, perdão. Na página 45, o Burke menciona que a Revolução Gloriosa de 1688 ela originou a Declaração de Direitos, que é uma peça jurídica da Inglaterra que surgiu naquela época. Na página 64 ele diz: mas com ou sem razão, uma revolução será o último recurso dos prudentes e dos bons. E essa discussão surgiu há pouquíssimo tempo aqui no Brasil, com o clamor de intervenção militar para impedir que as urnas sejam fraudadas agora em outubro de 2018, e ante as ofensivas da esquerda contra as nossas liberdades individuais, surgiu esse clamor por intervenção, por uma revolução que seria uma contra-revolução contra os vermelhos, contra a esquerda. E o Burke fala: não, com ou sem razão, uma revolução será sempre o último recurso dos prudentes e dos bons. Sempre lembrando que a nossa situação no Brasil é um pouco mais complicada, porque nós não temos armas. Então, qualquer revolução, contra-revolução que nós tentamos fazer para restaurar a ordem, ela será bastante sanguinolenta e provavelmente, se nós não perdermos, nós perderemos vidas. Então, para um conservador, isso nunca é algo, para um cristão conservador, sobretudo, isso nunca é algo que deve ser considerado de forma leviana. Qualquer vida perdida, seja de qualquer dos lados dessa contra-revolução que eles propõem, deve ser algo que para nós tem peso. Mas então nós jogamos um jogo desigual no qual o outro lado não se importa com as vidas e nós nos importamos. É exatamente isso. Mas o conservador, ele tem uma arma secreta que o esquerdista revolucionário não tem, que é a providência divina. Nós cremos
que Deus está no nosso lado justamente por nós termos esses valores cristãos de valorizar a vida até mesmo dos nossos inimigos. Mas se for necessário, sim, com relutância, nós devemos sim partir para a guerra, a contra-revolução. Daí, quando eu coloco o OP, uma opinião minha, o justo não pega em armas sem relutância e não as usa sem entender o peso de sua decisão. Toda revolução conservadora deve ser contra outra revolução, reação indignada aos que tentam destruir e perverter os caminhos da nação e de seu povo. Não lutamos contra nenhuma minoria, mas sim contra os revolucionários esquerdistas que se utilizam e manipulam as minorias que conseguem enganar. Hoje é domingo, dia 3 de junho, hoje é o dia da Parada do Orgulho Gay na capital paulista, uma das maiores paradas homossexuais do mundo. E daí eu acho que foi importante chamar a atenção deste comentário. Não lutamos contra nenhuma minoria, mas sim contra os revolucionários esquerdistas que se utilizam e manipulam as minorias que conseguem enganar. Isso é o espírito de Antonio Gramsci, o italiano esquerdista que criou o método revolucionário gramsciano, que com a perda da causa proletariada, o trabalhador não mais cai no conto de que ele é oprimido, uma vez que ele vê que o trabalho dele ele gera para ele riqueza, gera para ele o valor o reconhecimento que ele almejava, inclusive a experiência que ele próprio pode se tornar um detentor de meios de produção, como eu já falei em vários outros vídeos. Por exemplo, o cidadão que tem um carrinho de cachorro-quente, ele detém um meio de produção, um rapaz que possui o computador com o qual ele faz os seus projetinhos, ou seja lá o que ele faz com o computador, ele detém os meios de produção. O cidadão que possui uma roçadeira para limpar terrenos, ele detém os meios de produção, ou seja, toda a narrativa esquerdista ela cai por terra. Não há mais uma guerra de classes entre detentores do meio de produção e o proletariado explorado. Numa sociedade livre, qualquer um pode ser detentor de meios de produção. E quando você se alia a um capitalista, entre aspas, que possui uma lojinha, uma padaria, não só você está vendendo o seu tempo para conseguir um salário, mas você está tomando desse capitalista a experiência em fazer aquilo que ele quer que você faça. Então, de qualquer forma, o mundo real é um ganha-ganha e basta que você saiba aproveitar. Então, a teoria do Antônio Gramsci, ela diz, vamos cooptar as minorias que estão insatisfeitas, já que o proletário não é mais nosso público-alvo, vamos atrás de qualquer minoria que se sinta desvalorizada, oprimida e tenha alguma demanda, e nós vamos oferecer para eles a cenoura na ponta da vareta, que é a demanda que eles acham que eles têm. Então é isso que está ocorrendo, nós não temos problema nenhum com o homossexual, nós temos contra um militante gaysista que se aliou aos esquerdistas para perverter a família e corromper as crianças. É tão somente isso. Nós não, e vilipendiar a religião. Nós não temos nada com o que ver com o que você faz no seu quarto, com as pessoas que você convida para ele. Mas nossa luta é contra a revolução esquerdista que te aliciou nessa jornada de destruição da família, dessa jornada de destruição das tradições e das crianças. E nós veremos em mais trechos aqui o porquê isso é tão importante neste mesmo estudo de hoje. Página 67. Um espírito de inovação, aqui é Burke falando, não sou eu. Um espírito de inovação de leis e costumes é geralmente o resultado de um temperamento egoísta e de uma visão... Eu anotei errado aqui, vou até arrumar na minha... Eu coloquei ilimitada, mas o Burke ele falou limitada. Deixa eu arrumar aqui nas minhas notas, porque senão isso vai acabar atrapalhando os nossos estudos. Mas aqui onde está escrito limitada, o que é falado no livro é limitada. Ou seja, a pessoa que ela tem uma visão de mundo egoísta, ela geralmente tem um espírito de inovação que não leva em conta o que está posto e o que custaria para ela obter essa inovação que ela tanto deseja. Um órgão permanente...
Aqui o Burke fala na página 68 de que um Estado que funciona é um órgão permanente composto de partes transitórias. E ele fala também que a família é um órgão permanente composto de partes transitórias. O homem se casa com sua esposa, eles têm os filhos, daí eles se tornam adultos juntos, envelhecem, os filhos se tornam jovens, depois adultos e conquistam por consequência o seu esposo ou sua esposa, e eles têm os seus filhos e assim por diante. Então perceba que as partes deste todo estão na transitoriedade e elas deixam de existir, mas o todo continua existindo. Da mesma forma, o Estado. A decadência, queda, renovação e progressão perpétua. Ele fala de características do Estado, características desses organismos. Página 68. Método da natureza na condução do Estado. Aqui o Burke fala que o método da natureza para a condução do Estado, da família que seja, seria: nunca estamos totalmente novos naquilo que melhoramos e nunca estamos totalmente obsoletos naquilo que preservamos. Esse é o espírito do conservadorismo. Se você vai adicionar um elemento novo à equação, nunca é sem respeito a tudo aquilo que já está posto e funciona. E se você está preservando tudo aquilo que está posto e funciona, você nunca está alheio às novidades que possam melhorar a situação. Eu falo, então você está me dizendo que o espírito conservadorista, o conservadorismo, ele pode abraçar inovações? Ele pode abraçar inovações que são inovações que elas melhoram o funcionamento do todo e trazem benefícios às pessoas que fazem parte desse todo. Agora, se em nome de uma liberdade individual, de uma minoria minúscula que acha que deve ser tratada por ele quando nasceu mulher, ou por ela quando nasceu homem, porque se sente ele ou ela, enfim, os direitos dos travestis, dos transexuais. Se você vai adicionar esse elemento ao todo e vai colocar que todo aquele que não respeitar esse direito do pronome, ele vai ser preso, vai ser multado. E daí uma pessoa que não sabe que essa pessoa é um homem quando na verdade nasceu mulher, enfim, quando erra o pronome e ela é imediatamente presa e multada, o que está se perdendo é muito maior e muito mais sério do que o que se está se ganhando. Porque para um único indivíduo ter o prazer de que usem o pronome que ele gosta, você vai destruir toda a liberdade individual e até a pressuposição da boa fé no cidadão que simplesmente pode ter se equivocado. E às vezes nem é em prejuízo da pessoa, às vezes é um detalhe circunstancial, ele não estava prestando atenção, não é nem questão de que você não reparou que eu estou vestido como mulher porque você me chamou de homem. Às vezes é um engano. Então, existem muitas dessas circunstâncias que devem ser analisadas. Vamos ver aqui. Nosso sistema político é colocado em uma justa correspondência e simetria com a ordem do mundo e com o modo de existência decretado a um órgão permanente composto de partes transitórias, em que, pela disposição e sabedoria extraordinária que modela o grande e misterioso corpo da raça humana, o todo simultaneamente nunca é velho ou de meia idade ou jovem, mas uma condição de constância imutável move-se através de um variado teor de decadência, queda, renovação e progressão perpétuas. Aqui ele observa que a própria espécie humana nunca é composta só de bebês, ou só de velhinhos, ou só de adultos, ou só de jovens, mas tem sempre esses 4 elementos numa transição perpétua onde as partes não são eternas, mas o todo se torna eterno. E aí está uma razão muito importante para você preservar a família, onde esse todo floresce, é a família. O pai e a mãe que cuidam da criancinha, e a criancinha se torna jovem, e de repente esse jovem se torna adulto e já pode cuidar de si mesmo, e ele próprio constitui sua família, e assim por diante. Unindo-se dessa forma e mediante os princípios
unindo dessa forma e mediante esses princípios aos nossos antepassados, não somos guiados pela superstição de antiquários, mas pela analogia filosófica. Nesta escolha de herança, demos à nossa estrutura de governo a imagem de uma relação de sangue, ligamos a Constituição do nosso país aos nossos mais queridos laços familiares e acolhemos nossas leis fundamentais no seio das nossas afeições familiares. Mantivemos nosso Estado, nossos lares, nossas sepulturas e nossos altares, inseparáveis, acalentados com todo o calor de nossa caridade, de suas caridades combinadas, mutuamente refletidas. Perceba aqui o espírito de todo o pensamento do conservadorismo resumido no parágrafo. A união entre as nossas afeições familiares, mantendo o nosso Estado, o nosso lar, a nossa sepultura, representando nesse termo sepultura as tradições, os nossos laços de sangue, os nossos antepassados, e os nossos altares, representando a nossa fé. Inseparáveis, acalentados com o calor de suas caridades combinadas e mutuamente refletidas. Através do mesmo plano de conformar a natureza a nossas instituições artificiais e de invocar a ajuda de seus infalíveis e poderosos instintos para fortalecer os falíveis e débeis artifícios de nossa razão, extraímos muitos outros benefícios, nenhum deles pequenos, por considerar nossas liberdades à luz da herança. Perceba que aqui o Burke ele está falando justamente do perigo de abraçar um Marx, um Lenin, um Stalin, que propõem uma utopia que está por vir comunista, mas não há, a experiência não está do lado deles. Ou mesmo um Thomas Hobbes que fala, o passado do homem era o lobo do homem, todos contra todos, e Freud que fala, no princípio o homem matou seu pai para ficar com as mulheres, totem e tabu, mas onde estão as provas? Não há provas de que isso ocorreu. É tão somente uma pressuposição ou uma teoria que nasceu na mente dos seus criadores. Não há amparo arqueológico, não há amparo de um corpo, um arcabouço jurídico, um arcabouço de relatos históricos de que isso realmente foi assim. O que nós temos no mundo posto-real é a contínua sociedade, a contínua amizade entre os homens, com pontuais momentos de conflito e guerra. Nós reverenciamos nossas instituições civis com base no mesmo princípio com que a natureza nos ensina a referenciar os indivíduos, pela sua idade e pelos seus antecedentes. Nós reverenciamos as nossas instituições por dois princípios, pela sua idade e pelos seus antecedentes. Da mesma forma que nós respeitamos um homem por ser mais velho e pela forma como ele conduziu a sua vida. Nós respeitamos uma instituição pelo tempo que ela existe e pela forma como ela se comportou e os resultados que ela produziu. Muito mais do que por ser uma ideia, uma novidade. A novidade pela novidade é extremamente perigosa. As novidades, lembre-se, nós nunca somos totalmente novos naquilo de novo que nós incorporamos e nunca somos totalmente obsoletos naquilo que nós preservamos. É assim que a prudência demanda que nós conduzamos o nosso dia a dia se formos conservadores. Esse é o espírito do conservadorismo. Espero que esse estudo de hoje tenha sido mais claro e tenha sido produtivo para todos. Até a próxima.